Ruth. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bem, tudo Ó, bem. As vésperas de Pêssar, sim, sim. pensando ainda nas coisas que eu ainda não fiz. Sempre tem coisas, né? Pois é, sempre tem coisas que ainda não fiz. É. E já Em fez a sua geral, eu limpeza? começo mais cedo. Esse ano eu atrasei, E a não sei por limpeza? quê. A limpeza da casa você faz? Não, não, uma casa tão pequena. Tem aqui o local oferece, nós temos toda semana uma pessoa que vem limpar, toda semana, Pêssar ou não Pêssar. A única coisa que fizeram diferente, que eu pedi, foi lavar as cortinas. Ah, então já Aí fez tem que alguma coisa. tirar, lava as cortinas, para ver que tem alguma coisa nova no Pêssar. Isso, tá certo. Mas tudo bem. Então, Pêssar começa agora na sexta-feira, dia 15, a véspera. Aí E temos vai uma até o dia semana 22. até o dia 22. E tem Seder depois também? No final? Não, Não, né? O Seder é só no início. Seder em Israel só tem um, na Golá tem dois, É, né? é. Aqui não, aqui em Israel só tem um Seder. É a primeira noite, a Só a véspera, primeira noite. só. Ok. E é o suficiente. Tá bom, né? Ruth, bom, a gente tem aí uma semana bem triste, né? Em termos de atentados. Parece que até hoje ainda teve também alguma coisa. Tudo assim, não, graças a Deus, não sem vítimas. Mas o maior de todos foi na semana passada, na quinta-feira, em Tel Aviv. Na quinta-feira, sim. E de quinta-feira para cá, ainda não teve um dia que não tivesse algum acontecimento. Primeiro falando da quinta-feira em si, hoje é segunda-feira, e as críticas que continuam se fazendo, a forma como a polícia, principalmente, e também depois o Exército, que entrou também como ajuda, a forma como se desenrolou o acontecimento. Está sendo tão criticado, porque estava realmente, eu que acompanhei pela televisão desde o primeiro momento que eu estava assistindo as Hadashot, aí, de repente, entra uma cena dizendo que houve um atentado em Tel Aviv e não parou mais, né? Então, acontece que era uma rua movimentada, cheia de bares, um monte de gente, e chegou muita polícia, e já tinha sido resolvido que uma unidade especial do Exército iria atuar em casos de atentados que se repetissem, porque a previsão era de que isso vai continuar pelo menos 1 ou 2 meses. Agora, como ele dizia, as coisas mudaram tanto que hoje em dia começou a acontecer, a televisão já está. Tem rádio, televisão, então tem muitas emissoras, muitos canais, e cada um quer trazer uma notícia melhor, quer mostrar um ângulo mais dramático, então fica um atentado terrorista ao vivo, parecendo assim uma programação da televisão. Terrível, né, Ruth? Então, a crítica foi enorme, porque aconteceu o seguinte: como é um lugar que tem muitas moradias, muita gente mora na rua Dizengoff, lá em Tel Aviv, em todas as ruas laterais, são muito residenciais, e tem muita gente jovem, e tem muita gente com licença de arma. Todas as pessoas que moram ali, que estavam em casa e que tinham arma, desceram com as armas. Meu Deus. E teve momentos em que a televisão procurava mostrar que um sujeito, um civil,
com o revólver na mão. Quer dizer, o que poderia acontecer se, por acaso, o camarada errasse, apertasse o gatilho numa hora, e tinha um montão, não era um nem dois, tinha dezenas e dezenas. E isso, naturalmente, por conta do que o Bennett falou, Já tinha dito antes, exato. E convocando quem acontece tivesse que arma para tudo usar. estava, pois é, e tudo estava funcionando sem que a polícia, no momento que chegou, que eles chegaram 3, 4 minutos depois chegaram os primeiros policiais, tivessem feito a coisa mais essencial, era esterilizar o local. Eles, quando souberam que foi naquele bar que estava a maior parte dos feridos, e foi dali que o terrorista fugiu, a primeira coisa que a polícia tinha que fazer era fechar o local. Ninguém entra. Onde é que já se viu os civis, todo mundo passeando, entrando, e se tem que fazer exame do local, se querem pegar provas, de fazer exame balística, sangue, ferimentos, e etc, etc. Todas essas tecnologias que a polícia usa para depois fazer chegar à conclusão do que aconteceu. Tinha tanta gente ali que a coisa mais fácil que teria era o terrorista fugir dali. Porque no meio de tanta gente, se a polícia tivesse fechado dali para diante todas as ruas e ninguém mais pudesse passar, ele teria sido pego não às 6 horas da manhã, ele teria sido pego imediatamente, porque a quantidade que tinha de polícia e de exército começaram a entrar em todas as ruelas, em todas as entradas e saídas de edifícios, ele seria encontrado, porque eles não iam atrás, iam sair andando muito mais adiante para pegá-lo quando ele chegasse. Porque ele foi pego em Yafo, que estava ali muito perto, na zona onde tem as mesquitas, que foi de onde ele veio. Então, vai continuar falando, acho que 1 ano ainda, porque não é possível. Primeiro, que eles dizem que também, com relação às famílias das pessoas feridas e daqueles que morreram, que falaram, né? Tem 3 em estado desesperador, quando já tinham 2 mortos, e os outros que estavam ali, o povo, todo mundo estava com o seu telefone fotografando, filmando. Muitas vezes, antes da televisão projetar isso, os telefones já chegaram nas famílias, que vão ver no telefone assim um familiar, uma pessoa amiga, morto. Terrível, terrível. Entendeu? Então, em todos os aspectos, isso foi assim, tremendamente, e até hoje não parou de se falar nisso, porque tem que mudar. Claro. Porque há alguns anos foi sugerido, quando teve alguns anos atrás também uma série de atentados assim, desses lobos solitários, que deveria existir aqui um tipo de polícia nacional que não é nem a polícia que existe agora, que ela só funciona com civis, dentro da retaguarda, digamos assim, e tem o exército, que funciona na frente, e que a função dele é se ocupar com as pessoas que são os inimigos. Ao passo que agora juntou o exército e a polícia. Então, o exército estava nas ruas tratando de problemas de ordem civil e a polícia estava correndo também atrás de terrorista, que não é a função dela, seria a função do exército, que tem unidades de saúde, unidades especiais para isso. Então,
tá assim No Brasil nós um temos a Polícia bate-boca. Federal, né? No Brasil a gente tem a Polícia Federal Pois e é, a Polícia Militar, né? que isso já foi sugerido há muitos anos atrás, e até hoje, por mil e uma razões, ainda não foi resolvido. Esse evento, esse ataque lá em Tel Aviv, mostrou que realmente é necessário. Uma Mostrou que pergunta realmente é que foi necessário. muito feita, né, para mim, parentes, amigos, isso sem, assim, a pergunta engraçada foi bem parecida. Isso sempre aconteceu aí ou só está acontecendo agora? E aí eu entrei num grupo da comunidade judaica do Brasil e alguém explicou que isso se deve ao contrabando de armas. Eu queria que você explicasse, se você puder, o que Não, isso a não, resposta mais adequada a essa não, minha não, pergunta. isso não é novidade, isso não é uma coisa que existe agora. Sempre houve terrorismo, só que tem épocas determinadas por decorrências que são ou políticas locais ou até políticas internacionais, mas que têm alguma influência sobre os palestinos, e então a forma deles reagirem é contra o inimigo deles, que somos nós, que é Israel, que são os israelenses, que é o sionismo, que é tudo isso. Mas nós já tivemos períodos muito ruins, anos atrás, quando tivemos a primeira e a segunda intifada, depois que foi assinado o Acordo de Oslo, em 1993, deve ter sido, teve ano de ter mais de 1.000 israelenses, civis mortos em atentados. Só lá em Tel Aviv, numa noite, um ônibus 5, que é o ônibus que passa pela rua Dizengoff, explodiu um ônibus durante o dia, um ônibus cheio. Nós tivemos aqui períodos horríveis, mas era um outro tipo de terrorismo, que era terrorismo organizado, quer dizer, eram organizações terroristas que colocavam suicidas, que eles vinham com aqueles cintos com material explosivo, entravam no ônibus, entravam no restaurante, entravam em qualquer lugar e eles se explodiam. Como teve em Natânia, alguns anos atrás, na época que eu morava em Natânia, num Leila Seder, noite de Seder, num hotel em que as pessoas vão especialmente para passar a noite do Seder, Uhum. e um terrorista entrou e explodiu. Morreram dezenas de pessoas, famílias inteiras. Ou em Haifa, no restaurante. Nada disso é novo. A única diferença é que antes não tinha televisão dentro da tua casa, dentro Não, antes o atentado não estava dentro da tua casa, na televisão. E agora, antes que a polícia possa fazer alguma coisa, a televisão já está te mostrando tudo. A televisão, as redes sociais e também o que eu não sei se eu estou certa, se eu estiver errada você me corrija. Teve um muro, né? Que depois que foi feito um muro, um muro que Sim, tem, não. melhorou bastante em termos desses Não, mas o muro, esse muro grande que agora está se falando, não sei o quê, é em Gaza. em Gaza. Então, mas esses atentados Mas lá de esses bombas e terroristas, tudo, eles todos que estão aqui, nenhum deles é de Gaza. não é de Nenhum Gaza. deles veio de Gaza, eles Mas moram, esses, não. quando tiveram esses Agora, tem atentados, uma cerca aquela que que você separa comentou. Israel dos territórios que estão sob a autoridade palestina, que são muito próximos das cidades israelenses
é a tal da linha verde, né? Que separa. E tem centenas, tem mais de 100, 200 quilômetros de rede. E essa rede é uma rede que também tem várias tecnologias que como avisam que alguém rompeu, mas ela está com buracos Sim, nessa a gente rede falou sobre isso. em toda a extensão. E eles passam por lá. Existem passagens dos territórios ocupados ou da autoridade palestina para Israel, postos que são como postos de fronteira. Tem soldados, tem um local grande, coberto, tem vários guichês, a pessoa tem que trazer os documentos, se tiver tudo certinho, ele tem licença de entrada em Israel, é como um passaporte, ele pode entrar de um país, passar de um país para outro. Agora, tem dezenas de milhares que entram diariamente para trabalhar em Israel, ilegalmente. E durante anos, não é de hoje, nem de um ano atrás, é de mais de 10 anos, 15 anos atrás, desde que teve um pouco mais de sossego, que deixaram porque sempre tinha essa concepção de que se eles ganharem, trabalharem e puderem sustentar as famílias, eles não vão pensar em terror. E realmente é uma coisa que funciona para maioria, para a grande maioria dos palestinos, que eles não são terroristas. Mas existe um núcleo, como tem o Hamas em Gaza, tem ainda dentro dessas cidades palestinas que estão sob autoridade palestina, núcleos grandes, fortes, que são da Jihad, a Islamite, que são, inclusive, o Hamas, desde que ele está sossegado lá em Gaza, porque estão fazendo melhorias lá para eles e eles estão ganhando esse dinheiro do Qatar e eles estão quietos esse tempo todo, então eles estão também auxiliando a Jihad Islâmica e estão aonde que eles estão concentrados? Em Jenin. Jenin é uma cidade árabe da autoridade palestina e que dentro dessa cidade tem como se fosse um bairro que se chama acampamento de refugiados. Quer dizer, refugiados, desde 48 eles são refugiados. Entendeu? São os que ficaram dentro da área que eles querem que seja o Estado palestino, mas só que eles não querem só o deles, eles querem Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, Você tudo. acha, Ruth, que... Bom, a gente sabe também que muito desses atentados é uma consequência desses acordos que Israel está fazendo com os países árabes, que eles não Logicamente, concordam. porque, estou dizendo, tem várias razões para essa onda agora. Uma delas é isso, porque os palestinos estão vendo que até agora, até um ano e meio atrás, que não tinha normalização com esses países, e a Turquia virou inimiga, e o Marrocos era inimigo, porque todos eles diziam que eles não vão fazer nenhum relacionamento com Israel enquanto Israel não resolveu o problema com os palestinos. Quer dizer, os palestinos eram sine qua non. Ou vai ter solução para o problema palestino, ou todos os outros árabes da região não vão se aproximar de Israel. Agora, acontece que esses países todos eles estão fazendo a conta do que eles estão perdendo. E os palestinos não mudam a tecla. O tipo de exigência que eles têm com relação a Israel é impossível. Nenhum país vai conceder independência a outro país em troca do suicídio próprio. Se você quer viver em paz, então são dois países para dois povos,
com uma zona de fronteira reconhecida. Você tem o seu governo, eu tenho o meu governo, você está lá, eu estou cá. Como com os outros, como nós temos com a Jordânia. A fronteira mais longa que Israel tem é com a Jordânia. Antigamente, antes de ter o Tratado de Paz com a Jordânia, era um problema de terrorismo que vinha de lá. Primeiro, porque a Jordânia é um país que acho que 70% da população da Jordânia são palestinos, que fugiram na época da Guerra da Independência. Então, e acabou. E, né, a Jordânia assinou um acordo de paz com Israel, acabou. Eles estão lá, nós estamos aqui, o rei vem aqui, a gente vai lá. O Egito também. O Egito, entendeu? Agora, os palestinos não. Agora, quando esses países todos, os Emirados, e eles estão vendo que até, por enquanto, só a Arábia Saudita, de todos os países da Península Árabe lá, eles fizeram acordos de reconhecimento ou de normalização de relações com Israel, só a Arábia Saudita que não entrou nesse acordo de Abraão. Por quê? Porque eles ainda estão com o problema palestino. Então, agora os palestinos olham para isso e dizem, mas que diabo? Todo mundo está ganhando às nossas custas, ninguém mais quer saber se nós existimos, porque nós não estamos mais no palco, eles saíram do palco. Então, alguma coisa tem que mexer. Agora, isso você compreenderia, esse pensamento político, né? Essa estratégia política, se esses atentados que estão ocorrendo tivessem sido organizados pelas organizações terroristas. Mas não. São pessoas... Não diretamente, porque, na verdade, são pessoas que são influenciadas. Hoje sim, mas hoje em dia o que se fala e você lê de todo mundo que escreve sobre o assunto, e eles dizem que o que mudou completamente na época atual são as redes sociais. As redes sociais são realmente uma ameaça à paz. Mas não é só aqui, né? Em outras regiões do mundo também, mas aqui é tremendo. Tanto que você vê uma cidade como Umm-el-Fahem, de onde saíram aqueles dois que foram fazer o atentado em Hedera. É uma cidade árabe de uns 50 mil habitantes. Até o diretor do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital Ichilov de Tel Aviv é um árabe que mora lá. Olha. Para você ver como existe possibilidade de um árabe, se ele quer, ele vai ser o que ele quiser aqui. A maioria, a grande maioria, mais de 70% da população de Umm-el-Fahem, eles não são sionistas, né? Mas eles não vão botar flores no túmulo de Herzl, mas eles querem viver em paz. Claro. E lá é Israel, lá não é uma cidade árabe israelense, todos eles são israelenses. E todos eles lá que trabalham que trabalham em Israel, ali perto de Umm-el-Fahem, tem uma zona inteira de high-tech. Grande parte dos que trabalham ali são árabes. Eu li hoje que tem eu com meus nomes, um deputado, eu não sei se é deputado, acho que sim, um político árabe que convocou todos os árabes israelenses que estão servindo o exército. Sim, é um deputado, Uda.
ele é o líder da bancada dessa lista árabe unida, que Aham. eles têm 6 deputados na Knesset. Escuta aqui, ele, ele é árabe israelense, foi eleito pelas eleições democráticas de Israel para ser deputado dentro do parlamento israelense. E ele fica falando para os árabes jogarem as Ele armas no pode se, chão. ele pode se queixar de alguma coisa? Mas ele tá provocando. Então, o Tá que ele está provocando. provocando, hoje estão falando, se não porque ele, como deputado, ele goza de imunidade parlamentar. Mas, hoje em dia, muita gente da área jurídica está perguntando se o que ele fez não é uma incitação à violência e, Claro que é. como tal, deveria ser tratado. Porque o Claro. que ele diz, que como tem muitos árabes, hoje em dia, que servem o exército, e muitos que são da polícia. E ele disse, eu assisti, não entendi nada, porque ele estava falando em árabe, mas tinha depois tradução, dizendo: todos os árabes que estão servindo na polícia, servindo não, eles ganham, porque Trabalhando, né? polícia não estão trabalhando, É. mas que são policiais, que eles peguem as armas e joguem na cara dos israelenses e deixem de prestar serviço E vá para para o casa dele país. e que vão para casa dele que ele vai sustentar a família deles todos, né? É isso que ele vai fazer, né? Porque ele manda ele Está fazer isso e o entendendo? que ele vai fazer Então, com ele? É. aí você fica, difícil. Tem pessoas, a maior parte das pessoas são normais e escutam ele falar e não vão fazer nada, porque se esse partido árabe, e aliás não tem um partido árabe só, tem dois, né? Tem outra lista, que é esse, o do Ram, que está Uma coalizão. apoiando a coalizão. Se fosse tão ruim aqui para os árabes, como que toda essa quantidade de gente atinge postos na liderança na liderança do país? Eles, os árabes, eles não são uma pequena minoria. Se eles só têm esses 10 deputados árabes no parlamento, é porque a maioria deles não vota nos árabes. Porque se todos os árabes israelenses votassem nos partidos árabes, eles eram muito mais. É verdade. É sinal de que não. Quantos árabes israelenses, você tem ideia de quantos a população de árabes israelenses? Tem mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Mais de 2 20%, mais ou milhões. menos 20% da população, né? Eles são 25% da população. É um bom número, né? Não é pouco. Não. Então, está entendendo? De É. modo que você fica olhando para essas coisas e não dá para entender. Quando apareceu esse policial que foi morto, esse árabe, só porque ele era cristão, mas ele é árabe, que ele morreu no atentado lá em Bnei Brak. E ele foi aqui herói o quê? Árabe não, herói israelense. Entendendo? É uma coisa que não tem muita lógica. não tem. Agora, o problema realmente do contrabando de armas, que começou não para fins de atentados terroristas, mas em fins financeiros, que é para manter o poder no contrabando de drogas e em outros contrabandos que dão dinheiro, certo, né, que são de Hamula, são multimilionários,
que vivem disso. Agora, é verdade que deveria ser tratado isso com muito mais energia, porque agora o problema, dizem eles também, e às vezes eu também concordo, porque essas guerras entre Hamulas, por causa de contrabando de armas e drogas, etc., é árabes com árabes, não é árabes com judeus. Sim, sim. Isso não é terrorismo, eles se matam entre si, e não é dentro das cidades israelenses, e sim só nas cidades árabes. Os locais onde... É um rolo só, né, Ruth? É um rolo, só emaranhado aí de situações que é difícil. E depois, então, eu comecei de lá para cá, Não. foi uma série assim, de incidentes. Por exemplo, lá em Shem, que também é uma cidade palestina, acontece que lá em Shem está o túmulo do Yosef, e é uma tumba que é sagrada para os judeus, que está lá desde os milênios atrás, quando os judeus viviam em Shem, em Hebron, não sei o quê. E o túmulo está lá. E desde a guerra da independência, que Shem ficou fora do território israelense, então existe um acordo não escrito entre Israel e os palestinos, que em determinados dias do ano, datas, né, específicas, com aviso prévio e com comunicação com as forças de segurança palestinas, pode um grupo de religiosos, eles fazem isso só à noite, que é para não ter problema com a população civil, e vão lá e rezar naquela tumba. Agora, nessa época, não foi ninguém, mas por causa desses problemas, desse terrorismo, um grupo de palestinos entrou lá, incendiou, quebrou. Quer dizer, nunca que se faz diz respeito aos lugares religiosos. Nem os judeus fazem isso nos lugares religiosos muçulmanos e nem cristãos, e nem os cristãos e os muçulmanos fazem, em geral, nos locais sagrados para os judeus. Isso foi sábado. Aí, resultado, quando na quinta, né, quinta-noite foi isso, na sexta de manhã já foi pego o terrorista lá de Tel Aviv. E aí se viu que ele era de Jenin, que o pai dele e o irmão dele, como é que foi que ele chegou em Tel Aviv? Ele saiu de Jenin, alguém da família, pelo visto era o irmão, levou ele de carro até El-Fahem, que é Israel, quer dizer, eles passaram por essa cerca de carro. Nossa. Até El-Fahem. Em El-Fahem, ele tomou um ônibus israelense, e foi para Tel Aviv de ônibus. E desceu lá em Tel Aviv. Isso ele fez muitas horas antes, e ficou rodando lá em Tel Aviv, passeando, até que chegou a hora que ele achou. Então, depois que pegaram ele, que ele já estava morto, e viram a identidade dele, que ele era de Jenin, logicamente que o Shabak, o exército, foram lá para Jenin, para a casa dele, onde tem o pai, tem mãe, tem irmãos, tem tudo, para fazer um inquérito. Quem é que ajudou? Mas acontece que o pai se recusou a vir ao chamado de responder a inquérito e fugiu. E começou lá uma confusão, porque vieram ativistas terroristas lá da cidade
e começou uma troca de tiros contra as forças do exército que queriam falar com o pai, com o irmão, e que o irmão estava sendo, inclusive, acusado de ter sido ele que levou o terrorista de carro. E nesse tiroteio morreu um dos palestinos lá. Então, já era outra razão. E todas essas coisas acontecem quando o corpo desse terrorista aqui de Tel Aviv ainda está no Instituto Médico Legal e não foi entregue à família porque estão querendo fazer uma negociação, porque senão vai estourar uma guerra lá em Jenin com relação ao enterro. Então, o pai sumiu, desapareceu, não, o irmão desapareceu, e aqui, como em muitos lugares outros no mundo, uma forma de punição a crimes dessa natureza é destruir a casa. Agora, a destruição da casa não é uma coisa que o Exército pode fazer se quiser. Tem uma série de regulamentações jurídicas que o Exército tem que fazer até receber licença, porque tem que avisar a família, tem que esperar que a família possa evacuar a casa, que eles tenham onde ficar. É preciso receber uma licença de juiz. Isso é legal aqui, não é uma coisa ilegal, é uma punição. Então, ainda não chegou, não chegou nesse ponto, mas vai chegar, como também dos outros dois terroristas que atuaram antes. E esse pai desse terrorista elogiou o filho, né? Eles não sentem eles não sentem nada. Eles herói, por ninguém, né? O filho morre, e aí depois... E não tá nem depois que ele já morreu e tudo, aí então a Jihad Islâmica diz que ele era ativista. Até aquele momento ele não era nada. De repente ele passou a ser um herói da Jihad Islâmica. Não importa. O problema é que incendiaram lá coisa. No dia seguinte, em Hebron, na Me'arat Marpelá, uma mulher jovem esfaqueou um soldado. Né? Tentou esfaquear. Ela esfaqueou, mas muito levemente. Mas os soldados que estavam lá atiraram nela. Logicamente, como ela morreu. Ela morreu? Entendeu? Morreu. Não sabia. Que disseram que atiraram no pé dela. Atiraram no pé primeiro. Primeiro atiram, que a norma para você atirar, primeiro você atira no pé. Se a pessoa não para de fazer o que está fazendo, tenta fugir, então você atinge o corpo. Não é para matar, mas é quando uma pessoa está correndo e o outro está correndo também, nem sempre a bala vai exatamente para onde você quer. E então, aí já teve um outro incidente lá em Hebron. E depois, ontem, você vê como são as coisas. Uma soldada em Ashkelon, durante o dia, ela estava na parada de ônibus, onde passa o ônibus militar que recolhe soldados que vão para bases que são fora da cidade. E ela estava com a arma dela, pleno dia, esperando lá, e um homem ataca ela, e ele estava com um revólver na mão, que ele tirou a arma dela, e ele estava com um revólver na mão,
ela não conseguiu se livrar dele, mas um passante, que era um oficial do Exército, que não tava fardado, que ele é o responsável pela segurança daquela área, ele viu, atirou no rapaz. Também assim, atirou primeiro para espantar, e como ele não soltou a arma, ele atirou novamente e o camarada morreu. Era um judeu, não Nossa, era árabe, que não isso? era terrorista, Ah, mas ele tá era um problema. Eu li sobre isso. doente mental que tinha fugido do hospital psiquiátrico, Meu e a Deus. arma que ele tinha na mão Ah, era uma arma falsa, não era a arma verdadeira. meu Deus. E morreu, Tadinho. Ai, entendeu? que tristeza. Essa é a situação. Você vê, não é o problema de judeu ou não judeu que atirou para matar porque era árabe. Você não sabe se é árabe, se é judeu. É um camarada que está atacando outra pessoa e que ele Uma está com época uma dessa arma na também, mão. né? É Você lógico, atira. claro. Tem que se defender. Não vai adivinhar uma coisa dessas. Vai adivinhar, não está escrito aqui na testa dele, eu É. sou judeu, eu não sou terrorista, mas ele estava cometendo um ato Um de ato terrorismo perigoso. Poderia, inclusive, cometer um perigoso. assassinato. Assim como a arma era de É. mentira, ela podia ser uma arma de verdade. Não, e Você ele está de pegou a noite, arma da. você vê um Ele pegou. revólver. E ele pegou a arma dela, que não E era ele de pegou a brinquedo. arma dela, mas ele não sabia como usar. É. Bom, mas ninguém vai adivinhar uma história dessa, né? Todas essas coisas são Ai, que impossíveis. loucura. Isso são segundos. É. São segundos. Entendeu? Você vai esperar que ele aprenda, que ele tire, e aí vai atirar Ele nela e vai vai. matar a soldada. Ai, Ruth, que histórias. São Isso em histórias. Ashkelon, num cruzamento, em pleno dia, um monte de gente. Não, não tem como, realmente. Ruth, querida, mudar o disco aí. Vamos mudar o disco? Não, porque realmente é pesado. Não, Muito pesado. E quando foi agora de noite, na noite passada, Ah, aí dois judeus religiosos eles foram. resolveram Eu li também sobre isso. ir Resolveram ir rezar, lá no túmulo. resolveram ir rezar no túmulo. Aí, logicamente, que atiraram neles, Claro. os Aí também já palestinos, tá brincando. mas eles não morreram, e os soldados que estavam lá por perto conseguiram salvá-los e levá-los para o Meu Deus do hospital. céu, realmente. Olha, minha filha, vou te contar. Tem que rir para não chorar, né, Ruth? A gente ri de nervoso, porque realmente não tenho nem o que Não comentar. O que é. a gente vai falar, né? Não Ruth, tem. e o governo? Como é que está a situação do governo? Bom, a situação do governo, por enquanto, está estável, instável, instavelmente. Por enquanto, nada aconteceu. Ela, Instável, a instavelmente? deputada, Como é que é? está estável, instavelmente. A deputada Edith Silman, ela ontem fez uma declaração oficial de que ela não volta, porque vários deputados que conversaram com ela, não sei o quê, falaram que não, que ela vai pensar, vai voltar. Não. Ela disse que a decisão dela foi uma decisão por crença na ideologia, e não é por problemas pessoais com A, B, C ou D, e que ela não volta. Então, por enquanto, está a mesma situação. Enquanto não voltar a Knesset a ter as reuniões do plenário, por enquanto a situação está como está. Já não é a primeira vez
que tem um governo que não tem maioria. Uhum. Já houve outros governos. É. O problema é que é muito difícil governar, e muito menos numa situação como nós estamos passando agora, que você não tem um governo que possa agora fazer um orçamento novo para 2023, principalmente agora que está se falando, você falou do muro, o muro que eles estão falando agora A cerca. de refazer é dessa cerca. Sim. Pelo menos, não todo o muro, porque é uma obra muito grande, toda a extensão, que é uma extensão muito grande, é muito caro, dá mais de alguns bilhões de escalim. Então, no momento, ontem, o governo autorizou uma verba de 360 milhões de escalim para fazer o reparo da cerca num trecho pequeno, que é na parte norte da Samária, que é por onde tem havido essas duas passagens para Jenin, e que é muito próximo de cidades e de chuvim israelenses. Então, eles vão fazer muro, não cerca, muro de cimento armado, de concreto armado, com todos os avanços tecnológicos que existem e com passagens que eles chamam de passagens agrícolas, que tem ali uma área enorme agrícola que você também não pode fechar. Por enquanto, por causa dessa facilidade que já 2 terroristas passaram de Jenin para território israelense, um entrou em Bnei Brak, o outro agora em Tel Aviv, então resolveram colocar soldado em cada uma desses buracos da rede, da cerca, tem soldados. Nossa. Quantos quilômetros tem essa cerca? A cerca, eu nem sei, tem mais de 100 quilômetros. Nossa. Haja Muito soldado, mais, né? muito mais. Pois é, haja soldado. É um problema de que você não pode pegar soldado e tirar das atividades que eles têm. Tem um monte de exercícios e de coisas muito mais importantes e que até agora estava bem, então deixavam entrar. Porque agora, tendo soldado, vai ser mais um local de atrito. Porque quem te disse que não vão tentar matar o soldado? Claro. Está entendendo? É uma coisa muito complicada e vai piorar muito a vida dos palestinos que passavam ali inocentemente para trabalhar. E não é nenhum nem dois, são dezenas de milhares. E justamente agora o Exército, que é quem governa essa parte que é a zona militar, tinha resolvido criar uma série de facilidades para os palestinos, para eles poderem passar livremente por causa do mês de Ramadã. Agora, se eles querem transformar o mês de Ramadã no mês de sangue, então é um problema de escolha. É um problema sério. É um problema sério. Agora, então, isso foi aprovado ontem e diz que em 2, 3 semanas devem começar as obras, porque é uma tal da burocracia de aprovação de orçamento até que saia o dinheiro e concorrência para ver que firma é que vai fazer a construção. Então, que vão essa parte do norte da Samária, que é o que tem dado problemas até agora. O resto não. Então, vão continuar, mas isso vai levar 1, 2 anos. Agora, essa parte vai ter que fazer rapidamente, que é para dar uma solução para isso.
Mas o Esse é o tal do ah, muro, não aquele. O muro lá sim, de sim, o muro de Gaza, Gaza é uma coisa, esse aqui é outro. mas Agora é uma Gaza cerca que vai virar um é no muro. sul, Aham, junto à fronteira com o Egito. E aqui nós estamos falando de Jenin, que é na parte norte da Samária. entendi. É, Ruth, algo É mais? isso. É. Alguma? Enquanto agora está se falando muito da, das festas, né? Pessach e a tal da história de que as pessoas viajam e fizeram também uma série de facilidades para turistas que entram, para turistas que saem. E só que mudou alguma coisa por causa dessa tensão. Os voos que estavam previstos agora para Pessah, que o Egito, né, e Israel chegaram a um acordo para fazer voos diretos para El Arish, para Sharm el-Sheikh, que é essa praia muito bonita lá no Egito, no Sinai. E então, de repente, duas companhias aéreas israelenses cancelaram os voos. É mais seguro, né? Para você, ninguém sai ganhando com isso, É, pois é. É terrível. porque os beduínos que habitam lá o Sinai, que eles é que dirigem esses hotéis, são vários hotéis, e hotéis bons e bonitos, eles estão esperando pelo dia que os israelenses venham para lá, para eles ganharem, que não são os egípcios que vão lá, É. e nem os palestinos. Quem vai para lá São são israelenses. ou os estrangeiros que vêm de Ah, fora do país, e quem está fora do país e vê essa situação ai, claro. não vem pelo menos para lá. É. Ai, Então, ai, e agora os israelenses que querem ir também não vão. não vão. Então, é um problema. Se bem que como se disse aqui, você não pode, por cada vez que tem uma situação dessa, você parar de viver ou modificar completamente os costumes e os hábitos. As pessoas não vão deixar de sair, vão continuar indo nos restaurantes, vão nos bares e vão sentar de noite na Dizengoff. Não adianta, a vida continua. É, e mesmo A porque vida ninguém continua. vai fazer sempre a mesma coisa, sempre vai ter uma coisa nova. Exatamente, E aí exatamente. não Não tem, volta ninguém. É. ao Não, a mesmo gente local. teve. Essa série de atentados me remeteu há poucos anos atrás, em Paris, né? Que estava tendo também. Foi Exato. foi numa casa noturna, aquele. Esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome, né? Minha memória aqui em Israel está fraca. Sim, aquela É conhecido. de bom. É, Teve na sinagoga, teve uma companhia que era assim tipo no de teatro. teatro, em A toda série. parte. Foi uma época. E as pessoas não deixaram de fazer, de sair. Exatamente, Infelizmente, não é só em não Israel. A adianta. gente Você tem isso. vê, teve uma época que foi em Londres, quantos Foi. atentados Nossa, foram em foi. Londres, e nos Estados Unidos, os próprios americanos, não precisa É, nem importar muçulmanos, os próprios americanos fazem. É uma coisa que é impressionante, é verdade. que a gente não Tem que sabe o. continuar vivendo e esperar que nada aconteça e nada vai acontecer. Não vai Exato, a acontecer. gente vai continuar Só vivendo, é uma para lástima. falar uma coisa boa, quarta-feira agora vai aqui em Iranana vai ter um show, né, um espetáculo em comemoração aos 100 anos da cidade, vai ser no Parque de Iranana, né? Eu vou. Que bom. São lindas essas festas. E o Pois Parque de Ranana é é o meu lindo. local preferido aqui. É, E, enfim, a vida continua realmente, mas é só para sim, morador de Iranana, né?
esse evento. Sim, a festa, porque imagina que se Todo vai mundo abrir venha, para todo mundo, não vai dá. ficar não dá. É, Tem que ter espaço, tem que ter lugar para sentar e sim, tudo, sim. é, É. de modo que é tudo determinado, lógico, tudo bem. A gente vai ver na televisão. Quem não mora em Ranana Ver vai na ver na televisão. televisão. Quem sabe você vai me ver na televisão. Depois, Vou dar um eu vou tchauzinho ver na para você. televisão. Dá um adeuzinho. Ai, ai, Ruth. É isso, minha É querida. isso aí. Então tá, essa semana, quinta-feira, a gente não vai fazer nosso encontro, porque eu vou estar viajando. Ah, ótimo, Então vamos deixar para depois. Depois do Seder, ótimo, tá bom? muito bom. A menos que a Ok. gente tenha alguma coisa realmente que não dê para passar, mas não Bom, vai ter nada eu não. Vai ser espero que não não, aconteça não vai nada que não acontecer precise nada. anunciar. Pois é. Isso. Tá bom, minha querida. Olha, Ok, Hag Sameach, que a gente consiga passar por essa festa de uma forma alegre, né? E sem exato. nenhum problema, E eu nem mais um desejo problema, também né? um Hag Sameach para todos os nossos ouvintes, espectadores, nossos amigos no mundo todo. E esse mês é um mês que é de festas para a grande maioria dos povos, tanto os cristãos, que estão festejando esse mês também a Semana Santa, que tem uma Páscoa muito feliz, aos árabes e muçulmanos que tenham o Ramadã feliz e alegre, e a nós judeus que tenhamos o nosso Pêssar também alegre, que é uma festa alegre, que nos É, traga felicidade e vamos boas ter recordações. São todas as três grandes religiões religiões. monoteístas estão no mesmo mês É. comemorando os maiores E ainda vamos ter festejos. carnaval no Rio de Janeiro esse mês. Eu ouvi falar que vai ter o carnaval, Para fechar assim o. mas carnaval é pagão, Ah, então é eu estou verdade. falando, Ah, eu não tô falando que o carnaval se compare a nenhuma dessas festas. Eu estou falando isso como uma piadinha, né? Mas é uma realmente piadinha para realmente é o clima. melhorar o ambiente. É. Querida, um Ok, beijo querida, e um até. beijo. Muito obrigado, Haxamer. Maxa Meia, tchau.